colocação interessante do colega aqui que me fez perceber que na outra sala eu fiz um comentário que ajudou melhor. O amigo perguntou, professor, o fio sendo mais espesso, o elétron não vai ter que caminhar uma distância maior também? Na verdade não, porque a corrente elétrica ela é perpendicular à área. Os elétrons estão passeando para lá, né? Certo? E a área é maior para cá, ó. Por isso que ele não vai percorrer uma distância maior. Mas eu vou tentar fazer um raciocínio aqui bem legal para provar por que os fios mais espessos têm menor resistência elétrica. Mano, não tem problema nenhum, tá enquadrado, cara. Obrigado pela atenção. Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, vamos fabricar comigo aqui, esses dias eu inventei o fio mais fino do mundo. O fio feito por uma fila indiana de átomos. Legal, esse fio é fino. Um átomo de cobre, mais um átomo de cobre, mais outro, uma fila indiana. Como é que a corrente elétrica vai sair desse primeiro átomo e chegar no último? Passando de um para o outro. Um átomo tem que passar o elétron para o outro. Certo? Tudo bem? Se eu pego esse fio e dobro a espessura dele, faço duas filas indianas de átomos, eu não tenho o dobro de agentes transportadores de carga, facilita, cai pela metade o esforço para transmitir a corrente elétrica. Então tu vê, só dar uma viajadinha na maionese, né, criar o fio mais fino do mundo e raciocinar um pouquinho, tu percebe que faz sentido. Quanto mais grosso o fio, mais filas indianas de átomos tu tem para transmitir a corrente elétrica um por um. Beleza? Não gostei, professor, então vamos outra. Cano. Quanto mais grosso o cano d'água, mais água passa, acabou? Pronto. Quanto mais grosso o fio, mais corrente elétrica pode passar por ele. A analogia perfeita entre o fio e o cano d'água. Pode se fazer essa analogia sem problema nenhum. O que é a voltagem no cano d'água, professor? É a bomba d'água que tu está usando para bombear a corrente elétrica pelo cano d'água, não é isso? E o que é a resistência elétrica? Representada pela quantidade de cano. Quanto mais cano, maior a resistência elétrica do sistema. Beleza? Então dá para pensar dessa maneira. Quando aumentar a área da extensão e o comprimento de um vai anular o outro dependendo... Legal, se tu aumentar na mesma proporção a área da seção e o comprimento, vai continuar com a mesma resistência elétrica, show de bola. Por isso que fios maiores a gente prefere fazer eles um pouco mais espessos para que o tamanho não interfira tanto na resistência. Por isso que quando é muita energia, o fio tem que ser bem grosso, senão... Porque senão a resistência dele é muito alta e esquenta demais. Isso, e derrete. É isso aí. Show de bola. Muito obrigado pelas colocações enriquecedoras. Amigo, tinhas uma colocaçãozinha? Não. Beleza, sem problema. Galerinha, olha só. Olha só. Alguns comentários aqui importantes. Eu lembro que quando eu fiz terceirão, o cara não falou nada a respeito de temperatura e resistência elétrica. Não falou absolutamente nada. Por sorte não caiu no meu vestibular. Mas volta e meia aparece aí. No ano sim, ano não, aparece um comentário a respeito da resistência e temperatura. A gente viu que na corrente elétrica, quando a gente começou a estudar eletrodinâmica, que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, certo? Quando aumenta a temperatura, a agitação das moléculas dos átomos aumenta. Tu acha que elétrons agitados é mais fácil ou mais difícil mandar eles se organizar para o mesmo lado? Mais difícil. Então, quando tu aumenta a temperatura, os elétrons começam a ficar mais desorganizados e é difícil coordená-los para andar para o mesmo lado. Por isso que, aumentando a temperatura, a resistência do fio tende a aumentar, porque as moléculas ficam mais agitadas e fica mais difícil organizar a corrente elétrica, beleza? Mas será que a resistência elétrica aumentou porque o fio aumentou de tamanho? Ele até aumenta de tamanho, mas é ridículo esse aumento de tamanho, como a gente já estudou em dilatação, né? Certo? Será que ele fica menos resistivo porque a área aumentou, ele ficou mais largo? Ele até fica mais largo, mas é microscópico isso, né? Isso não vai interferir na resistência elétrica. Então, o que interfere na resistência elétrica? A resistividade, ou seja, a característica do material se altera quando eu altero a temperatura. Só que dá uma olhada na fórmula que a apostila te apresenta, na página 71. A última fórmula, lá na parte inferior da página 71. Essa fórmula aí, tu já viu ela uma bem parecida recentemente? Pô, eu não esperava que a galera reconhecesse. Aconteceu o mesmo fenômeno na outra sala. Eu perguntei achando que a galera ia olhar e, isso aqui nós nunca vimos. Então não vimos, né? Pô, que coisa, vocês nunca viram? Não viram. Incrível. Pois é, galera, eu quando olhei essa fórmula, achei ela feia também, como a moça comentou ali. Pô, que fórmula feia, esquisita. Mas é que essa fórmula está escrita de uma maneira muito horrível. Como é que é dilatação linear? É o tamanho inicial, alfa, se for superficial. Volumétrico. O beta, aproximadamente o dobro do alfa.
Aproximadamente 3 vezes. E se o líquido transborda no potinho, o que transbordou não é o que dilatou, né? É a dilatação, que é a dilatação real do líquido menos a do recipiente. Show de bola? Ou ainda, gama aparente. Tu sente que tem uma galera que tá bem segura. Parabéns, fico muito orgulhoso. Eu me empolguei, não precisava disso tudo. Era só a primeirinha que eu queria. Faz sentido essa fórmula? Claro, quanto o cara dilata depende de quantos átomos ele tem, porque cada átomo dilata, tamanho inicial, depende do material, característica do material, e depende da variação de temperatura, faz sentido? A resistividade de um material depende da resistividade inicial, de uma característica do material. Porra, o cara não colocou essa formuleta ali pra mim, né? Ia ficar na cara que é igual uma dilatação. Se nós raciocinamos bem em dilatação, a gente sabe que aumentando a temperatura, aumenta um pouquinho a resistividade. Vamos deixar com a fórmula da apostila então. O que é Δρ? Rho final menos Rho inicial. O menos passa para o outro lado. Mais, e botando o Rho em evidência, aparece a fórmula feiosa que a apostila nos sugeriu para a gente aprender a variação da resistividade. Beleza? Então, pessoal, melhor do que lembrar disso é lembrar que a resistividade varia como uma dilatação. Aumenta a temperatura, aumenta a resistividade. Consequentemente, aumenta a resistência elétrica do fio. Via de regra no vestibular, galera, quando tu faz um cálculo usando V igual a R vezes I, a temperatura é constante sempre, tá? Então isso aqui é para questão teórica, ele não vai te perguntar para quanto foi a resistividade depois de aquecido. Ele vai te perguntar só o que acontece com a resistividade quando a temperatura muda, tá? Existe exceção para dilatação? Existe. Quem? Água. Existem exceções para a resistividade. Alguns metais existem, né? Algumas ligas metálicas têm característica anômala. Não precisa decorar, eu não sei de nenhuma de cabeça, mas sei que existe. Então no vestibular ele pode te falar, toda substância apresenta aumento de resistividade com aumento de temperatura. Não, a maioria, a grande imensa maioria, tá? Então, show de bola, revisamos, vimos a segunda lei de Ohm e aproveitamos para falar um pouquinho de resistividade, a variação da resistividade. Outra coisa que no meu terceirão, e eu fiz um terceirão bem razoável, no meu terceirão não foi comentado, e porque na época também, há 10 anos atrás, não era comum aparecer nos vestibulares essas duas noções que eu vou te mostrar agora. Só que aí um cara cria uma questãozinha diferente, acrescenta. Outro gosta, lê, não, vou botar uma desse tipo também. Daqui a pouco tem questões iguais pipocando para cima e para baixo. O cara que faz o material atual, ele percebe esse movimento e acrescenta no material dele uma nova, né, observaçãozinha. Galera, no final da aula de ótica, eu quase escrevi que a vergência de uma lente é o inverso do foco. Lembra disso do segundo ano? Ou seja, o babaca não gostava de pensar em distância focal e criou uma grandeza que é o inverso da distância focal, vergência. Beleza? Um estudioso da área de eletrodinâmica não gostava de raciocinar como resistência elétrica. Ele preferia pensar no contrário da resistência elétrica. Se resistência mede a capacidade de resistir, o contrário é medir a capacidade de conduzir. Então ele criou uma grandeza física nova chamada condutância. Poxa, condutância mede a capacidade de conduzir, que é justamente o inverso da capacidade de resistir. 1 sobre R, muito obrigado, amigo. Condutância, 1 sobre R, nada demais. Tá? Então isso aqui é só para te proteger de questão esquisitinha, questão que fala de condutância, que é uma raridade. Beleza? Análise dimensional. O resistência elétrica, revisamos agora, que é o Ohm. Então a condutividade, a condutância é o inverso do Ohm. Ohm na menos 1. E para puxar o saco de mais um grande gênio da área, a gente chama isso de Siemens. Já ouviste falar na empresa Siemens? Já. Foi ele que criou? Foi o patriarca da família, um dos estudiosos que começou a botar a mão na massa e deixou essa herança bizarra para a família dele, né? Certo? Tu vê, cara, quem botou a mão na massa e estudou, deixou de herança não só conhecimento, bom exemplo para a família, geralmente pode deixar, né, uma herança que mesmo que
as pessoas não administrem direito, ela pode se perpetuar, como tem acontecido com algumas empresas famosas, né? E o Siemens é um exemplo disso, certo? Então a empresa Siemens, que fabrica uma porrada de coisa e é uma multinacional, né? Começou com um sujeito estudando especificamente alguns conceitos, desenvolveu alguns equipamentos e hoje a gente pode utilizar esses equipamentos por aí afora. Então condutância é nada demais, é o inverso da resistência. Mas peraí. Se tem o inverso da resistência, que é a condutância, deve ter o inverso da resistividade, que é a condutividade. Claro, cara. Então, condutividade é o inverso da resistividade. A gente vai usar o Czinho, que é 1 sobre Rho. Só isso. Então, tu pode medir a resistividade de um material ou a condutividade do material. Depende, um o inverso do outro. Por exemplo, se eu tenho um resistor cuja resistência é 2 ohms, 1 dividido para 2, 0,5 Siemens. A condutância é 0,5 Siemens. Beleza? Agora tu imagina, antes de virar moda isso aí começar a aparecer no vestibular, imagina a primeira questão aqui, né? Calcule a corrente elétrica que passa por um resistor cuja condutância é tanto Siemens. O cara que não escutou esse comentário na sala de aula, ele fica perdido, ele não sabe, condutância? Nunca vi disso, porque não falou resistência, caramba, certo? Então não se preocupe, é um detalhezinho para algumas questões mais raras. Ô professor, o diodo, professor, me fala do diodo. Pois é, a apostila, tentando se defender de questões diferentes, aproveitou e acrescentou, né, há uns 3 anos atrás, acrescentou no material essa história de diodo. Mas não se preocupem, gente, tu não tem que ser especialista em diodo e nem entender o funcionamento interno dele. Só tem que reconhecer a figura dele e entender um conceito bem básico. O diodo, pessoal, é como se fosse uma válvula. Uma válvula que, no caso do cano d'água, só deixa a água passar para um lado, não deixa passar para o outro. É isso que é um diodo. A gente faz uma setinha para mostrar para onde a corrente pode passar e fecha a porta para a corrente no sentido oposto. Então, diodo é só um dispositivo que tranca a corrente que vem no sentido oposto e libera a corrente que vai no sentido desejado. Peraí. A corrente na tomada é de que tipo mesmo? A corrente na tomada alternada, quer dizer que ela vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E quando tu pega o carregador de pilhas lá, recarregáveis, colocou as pilhas recarregáveis, botou na tomada, a pilha recebe que tipo de corrente para carregar? Contínua ou alternada? Mas tu colocou o cara na tomada, que é corrente alternada, como é que será que eu faço uma corrente alternada que vai para um lado e para o outro e só para um lado? Bota um diodo, porque aí quando a corrente vem para o lado que pode passar, o diodo deixa. Quando ela tenta voltar, o diodo tranca. Aí a corrente pelo menos vai pulsar para um lado só, né? Certo? Com certeza nos teus carregadores de bateria tem uma série de diodos para poder conectar ele na corrente e sair corrente. Nesse caso não é tão contínua, mas pelo menos para o mesmo lado, né? Certo? Show de bola. Se tu coloca vários, tu pode até deixar a corrente bem continuazinha mesmo, tá? Diodo é uma válvula que só deixa passar a corrente para um lado só. E o LED, professor? Eu quero saber do LED, eu tenho uma TV de LED. Calma, amigo, calma. O LED é diodo emissor de luz, só isso. Ele é um diodo que quando a luz passa por ele, ele cospe um pouquinho de luz, certo? Nada demais. Como é que representa o diodo emissor de luz? Igual ao diodo convencional, só que tu bota umas flechinhas aqui mostrando que quando a luz passa por ele, ele emite luz. Por que então que é melhor, professor, o LED? O LED é bom, cara, que se ele for projetado adequadamente, virtualmente ele pode ter vida infinita. Então um LED construído, ele pode ficar piscando lá durante centenas de anos sem queimar. Essa é a vantagem. As lâmpadas convencionais, né, elas têm uma vida finita, limitada. Claro que como começou a melhorar a tecnologia, eles conseguiram diminuir até o ponto de fazer um LED que não tem vida infinita, lógico, né? Até porque se a tua TV um dia não queimar, os empregos vão se acabar, né? É só pensar um pouquinho, certo? Por isso que os equipamentos, os produtos têm que estragar, certo? É uma questão de sobrevivência da sociedade moderna, tem que estragar, certo? Os primeiros LEDs eram absolutamente, né, estão até hoje nos laboratórios nos quais eles foram inventados piscando já, certo? Há décadas e décadas sem falha, beleza?
Se tu for fazer engenharia, na Eletrotécnica 2, tu vai aprender bem sobre diodo, tiristor, transistor, aí tu aprende como fabricar, tu aprende o que acontece dentro dele para ele travar a corrente para um lado e permitir para o outro. O certo é que lá dentro tem que ter material semicondutor, tem que ter uma pitadinha de material semicondutor para acontecer isso, certo? E aí é bem legal, Eletrotécnica 1 tu aprende a desenvolver circuitos elétricos para prédios de até 3 andares, é bem interessante, certo? Só que, basicamente em todas, se for fazer engenharia elétrica, né, além de estudar isso, tu vai se aprofundar muito mais. Né? Na engenharia mecânica a gente só vê essa parte básica, Eletrotécnica 1 e 2, beleza? Que já dá um bom conhecimento de eletrodinâmica. Show de bola, galerinha! Vou fazer uns exemplos para te mostrar que essa teoria toda, na hora de fazer conta, fica bem tranquilinho. Fala, querido.